Falando em noticiário parcial, o Chico Alves fez uma coluna muito boa lá no ICL, e eu quero ler aqui pra vocês que eu achei bem interessante, sobre a cobertura da Globo, no caso Israel. Vamos ver quem é o Chico Alves. Jornalista, por 2 vezes ganhou o prêmio Embratel de jornalismo e foi menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog. Foi editor assistente da revista Isto É e editor-chefe do jornal O Dia. É coautor do livro Paraíso Armado sobre a crise de segurança pública no Rio, em parceria com Aziz Filho. Atualmente é editor-chefe do site ICL Notícias, meus queridos e minhas queridas. Vamos ler juntos aqui. Noticiário da Globo deveria mudar de nome, Jornal Nacional de Israel. A grande maioria dos brasileiros seguia pelo que o Jornal Nacional noticia. Por isso que a gente tem que mudar essa balança, gente. Temos que fortalecer os veículos online. Vamos lá. Esta coluna já tratou há algumas semanas da parcialidade com que a imprensa brasileira noticia o conflito Israel-Hamas. Para exemplificar, eu acompanhei a cobertura do Jornal Nacional sobre o tema. Naquele dia 23 de novembro, o programa jornalístico dedicou um tempo 7 vezes maior ao drama dos reféns do Hamas do que ao sofrimento de mulheres e adolescentes presos ilegalmente pelo governo de Benjamin Netanyahu. Enquanto vários reféns do Hamas e seus parentes contavam emocionados os detalhes da espera pela libertação e a ação dos terroristas no dia 7 de outubro, apenas 2 palestinos libertados apareceram rapidamente na tela da Globo. E ainda por cima com referências criminais. 20 dias depois, o massacre que as forças israelenses continuam a fazer em Gaza resultou na impressionante marca de 18 mil mortes. A grande maioria de vítimas é civil, quase metade de 18 mil mortes é de crianças e adolescentes. A gente tá falando aqui, gente, de 8 mil crianças mortas. 8 mil crianças mortas. É insalubre, inclusive, cobrir isso, gente. Eu tenho uma dificuldade imensa, acho que a maioria dos jornalistas que vocês conhecem não está bem com essa história. É muito triste isso que a gente está vivendo. Como foi triste e angustiante para nós brasileiros ver o Bolsonaro tirando máscara e fazendo motociata enquanto tinha gente internada morrendo aqui no Brasil. 8 mil crianças. Nunca tantos jornalistas e funcionários de órgãos internacionais como a ONU e a OMS foram mortos em combate. E o Chico tem experiência para falar disso porque ele cobre o Rio, que tem a milícia. Bombas transformam hospitais e escolas em escombros, unidades de saúde são invadidas pelos militares de Israel, médicos são presos. Por conta desse cerco, faltam comida, água e remédios. O banho de sangue indiscriminado que o governo Netanyahu produz em Gaza motivou críticas, até da parte de aliados. Ontem mesmo, Joe Biden, grande parceiro internacional de Israel, que relutava em contrariar o Bibi, foi obrigado a tornar pública a sua objeção. O presidente dos Estados Unidos disse que se continuar assim, o governo israelense vai perder apoio. Abandonou o amigo, né? Diante desses fatos e da gritante desproporção da reação de Israel ao ataque do Hamas, em que 1.200 pessoas foram mortas, a coluna repetiu a checagem da cobertura do Jornal Nacional. Quem sabe a marca de 18.400 mortos e 50 mil feridos tenha tocado os responsáveis pelo telejornal de maior audiência da TV brasileira, ou então o comentário de Biden. Na edição de ontem, o assunto ocupou a abertura do noticiário. O Jornal Nacional mostrou as famílias de reféns do Hamas que terminaram em São Paulo o périplo feito pela América Latina para pedir apoio à libertação dos parentes. Todos foram mostrados ao espectador com intimidade. Um dos reféns, Michel, é apresentado como pai de Ren e irmão de Maia, como se a família fosse conhecida do público. Em um trecho, a repórter informa que a entrevista coletiva que deram em São Paulo, a familiares dos reféns fizeram um apelo para que a Cruz Vermelha possa entrar em Gaza para cuidar e trazer notícias sobre a saúde daqueles que continuam em poder do Hamas. Nenhuma menção
aos milhares de palestinos mortos e feridos. A seguir, o Jornal Nacional informa que o governo de Israel resgatou em Gaza os corpos de 2 jovens reféns e emenda noticiando que as cidades palestinas de Khan Yunis e Rafah sofreram bombardeio israelense. Ficam na região sul de Gaza, justamente onde o governo de Israel determinou que a população deveria ir se quisesse ou escapar dos ataques. O estrago feito pelas forças israelenses foi mostrado em imagem aberta, feita do alto, sem que o público pudesse ver a dor das pessoas atingidas. Mais uma citação sobre o fato de 1/5 dos prédios de Gaza ter sido destruído e foi só. Nada sobre a tragédia vivida pelos palestinos. Ainda houve tempo para mostrar o enterro de um soldado israelense, junto com a informação de que 105 militares de Israel foram mortos desde o início do conflito. A fala do porta-voz do exército, declarações de Netanyahu e de Joe Biden, que pediu cuidado para que Bibi não perca apoio. E a aprovação na ONU de mais um inútil pedido de cessar-fogo. No fim da cobertura do Jornal Nacional, a contagem do tempo não poderia ser mais eloquente. Dos 5 minutos e 45 segundos dedicados ao conflito Israel-Hamas, somente 40 segundos foram usados para tratar do sofrimento dos palestinos. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Palestina, para Globo, não existe. Os palestinos para Globo não existem. A Globo quer ser mais americana e mais pró-Estados Unidos do que os veículos americanos, que com a guerra do Iraque e do Afeganistão, entenderam que se eles não ouvirem o outro lado, eles vão estar sendo cúmplices de açougueiros que estão matando pessoas no Oriente Médio e em países pobres, nas guerras coloniais, usando uma expressão que o pesquisador Reginaldo Nasser falou para mim uma vez. Infelizmente, guerras coloniais, morte de pobre, eles não ligam. Então é bem complicado isso aí, gente. É bem complicado pra gente continuar acompanhando e ficando por dentro de tudo. O telejornal da Globo não é o único da imprensa brasileira a agir de forma parcial, mas a sua responsabilidade tem o tamanho da sua hegemonia. A grande maioria dos brasileiros se guia pelo que o JN noticia e não apenas os telespectadores de baixa renda, como muitos acreditam, mas também a classe média. Tem um ditado que a gente ouve aqui no jornalismo que, assim, muita gente espera o JN para decidir quais pautas vai abordar no seu jornal, porque influencia mesmo, tá, gente? A Globo influencia muito ainda. Talvez por isso seja tão frequente as discussões no bar ou das tias do Zap, que quando alguém informa escandalizado de mais um ataque assassino das forças de Israel em Gaza, exterminando civis, que haja sempre alguém para rebater. E o Hamas, que é o argumento da Globo, como se o combate a um grupo terrorista justificasse a carnificina que o mundo testemunha, sem fazer nada para impedir. Para um noticiário que se declara imparcial, o Jornal Nacional deveria rever a sua prática, ou então mudar definitivamente o seu nome para Jornal Nacional de Israel. Para vocês terem uma ideia, o Haaretz, que é o maior jornal de Israel, o Haaretz está criticando o primeiro-ministro de Israel por conta do genocídio. Obrigado, querida Márcia. Estão criticando, inclusive. Estão botando o dedo na ferida em cima disso. Pensando bem, há jornais israelenses como o Haaretz, por exemplo, que aí o Chico já fala a mesma coisa que eu pensei aqui, que distorcem menos a realidade. E é isso, meus queridos e minhas queridas. Excelente coluna do ICL, aliás, parabéns. O site está muito bonito. Mais um site progressista aí para acompanhar, junto com DCM, Revista Fórum. Muita gente bacana que está fazendo conteúdos aqui para a gente poder acompanhar. E aí eu vou trazer aí algumas notícias para vocês acompanharem e ficarem por dentro de tudo. Vamos lá, gente.